Glória a Deus. O versículo extremamente conhecido dos irmãos, onde Jesus com os seus discípulos entra dentro de um barco. Jesus manda os seus discípulos entrarem naquele barco, e parece que é uma cilada, porque Jesus manda eles entrarem no barco sabendo que eles iam enfrentar uma adversidade no meio do mar. Na verdade não é mar, para quem desconhece, a expressão mar aqui se refere a um rio muito grande, que é o rio da Galileia, mas ele não é mar, mas é um rio tamanho, que eles chamam ele de mar pelo tamanho que ele tem, pelas ondas que ele tem, e aí se refere a ele para dar uma noção do tamanho que é esse lugar. Mas Jesus então incentiva, impulsiona os seus discípulos a entrarem nesse barco, e entrando eles no barco, diz a Bíblia que eles estão atravessando o mar da Galileia, e durante a travessia se levanta uma tempestade, se levanta um vento impetuoso e começa a açoitar o barco ao ponto de que os discípulos achavam que morreriam estando dentro daquele barco. Eles achavam que o barco iria virar e que eles morreriam ali afogados. Então eles vão lá e clamam a Jesus, dizem: mestre, o nosso barco está afundando, e o Senhor está aí dormindo, descansando. Tem uma parte, se eu não me engano, no livro de Lucas, que fala que Jesus estava sob um travesseiro, descansando no meio da tempestade, e ali naquele momento Jesus se levanta, repreende os discípulos, dizendo que eles são homens de pequena fé, e quando Jesus vai até a frente do barco, Jesus repreende a força do vento, e repreende a força do mar, e há uma grande bonança. E a partir desse momento, surge uma questão que estava no coração dos discípulos, mas ali eles tomam a coragem de proferir as palavras que estão registradas ali no versículo de número 27, e eles se perguntam: quem é este homem? Quem é este homem que o mar obedece? Quem é este homem que o vento obedece? E essa pergunta é a pergunta que eu quero correr pela Bíblia hoje, para ajudar a responder quem é esse homem. Segundo um casal de noivos, lá na cidade de Canaã, na cidade de Caná da Galileia, Jesus, este homem, é o homem que tem o poder de transformar. Segundo escreveu João no capítulo de número 2, Jesus é convidado a estar em um casamento na cidade de Caná da Galileia. Diz a Bíblia que o vinho termina e eles trazem para Jesus as talhas de água, e Jesus transforma a água em vinho. Então inicia-se o ministério miraculoso de Jesus, quando ele começa a transformar a água em vinho. E é curioso que para aquele casal de noivos, Jesus transformou a água em vinho, mas para alguns de nós que estão aqui nessa noite, Jesus já transformou nós de pecadores obstinados em pessoas arrependidas, em ovelhas do seu pasto. Jesus já transformou homens que estão aqui dentro, de péssimos homens que eram, em bons homens que hoje servem ao reino. Jesus já transformou casamentos que estavam aqui destruídos, em casamentos que hoje dão os frutos. Jesus já transformou mulheres que eram rixosas, em mulheres que hoje servem ao reino e entendem o seu valor dentro da casa, dentro da sua relação, o seu papel de mãe, o seu papel de mulher. Jesus já pegou homens aqui que eram viciados, que eram talvez criminosos, que talvez eram homens que andavam errantes pelos caminhos, e Jesus já transformou esses homens naquilo que é a sua imagem e a sua semelhança. Então, segundo João, Jesus é um transformador. Jesus tem o poder de transformar as vidas, transformar as circunstâncias, transformar as situações. E eu te digo nessa noite, se há algo na sua vida que não está do jeito que deveria estar, e não é do jeito que você quer, é do jeito que deveria estar, segundo o padrão da palavra de Deus, coloca Jesus, porque Jesus tem o poder de transformar aquilo que está ruim em algo que vai seguir segundo a sua palavra. Eu pregava uma mensagem no último domingo retrasado, na cidade de Ubiratã, e eu comecei a mensagem falando justamente sobre isso. Jesus tem o poder de transformar. Se o seu casamento não vai bem, coloca Jesus no seu casamento. Se o seu filho não está andando bem, coloca Jesus no seu relacionamento com o seu filho. Se o seu casamento não vai bem, coloca Jesus no seu casamento, porque ele vai bem. Se o seu trabalho não está indo legal, não está de acordo com aquilo que deveria estar, coloca Jesus lá no seu trabalho, porque Jesus tem o poder de transformar as pessoas, as situações, as circunstâncias. Não há nada que Jesus não possa transformar. Esse homem chamado Jesus, segundo um centurião romano, esse homem chamado Jesus é o homem de uma única palavra. E eu digo isso
porque a Bíblia diz que um dia esse homem chegou até Jesus reclamando, queixando-se para Jesus, dizendo: olha, eu tenho um servo na minha casa, e ele está muito doente a ponto de morrer, e eu gostaria que o Senhor curasse ele. E Jesus então olha para aquele homem e diz assim: olha, eu vou contigo até a sua casa, vou orar pelo seu servo e ele vai sarar. E então esse homem olha para Jesus e responde: mestre, eu não gostaria, não preciso que o Senhor vá até a minha casa, basta que o Senhor diga uma única palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem segundo a autoridade, e quando eu digo para um servo, vai e faz algo, ele vai e faz. Quando eu digo para outro servo, vai e faz assim, ele vai e faz. Então se o Senhor disser uma única palavra, será o suficiente para que o meu servo seja sarado. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, eu nunca vi tamanha fé como a deste homem, vai e seja feito conforme a tua palavra. E aquele homem volta para sua casa, e chegando ele na sua casa, ele encontra o seu servo então sarado e curado, e ele pergunta às pessoas que estão na casa: quando é que foi que ele melhorou? E as pessoas dizem: olha, ele melhorou a tal hora. E quando eles respondem para ele qual foi o momento que ele melhorou, ele lembrou que foi exatamente o momento que Jesus disse para ele: vai, porque o teu servo está curado. Jesus, que homem é este? Quem é este homem chamado Jesus? Segundo a mulher que estava na cidade de Naim e que tinha um único filho e cujo filho morreu, Jesus é aquele que tem o poder de ressuscitar um morto. Jesus está chegando na cidade de Naim com seus discípulos, e quando ele está à beira de entrar na cidade, à beira do muro, encontra ele uma procissão fúnebre, né? Um cortejo fúnebre, não é uma procissão, mas é um cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher, Jesus se move de íntima compaixão, e quando Jesus se aproxima, Jesus toca o caixão, e aquele menino que estava morto então ressuscita e começa a falar as coisas que estavam ali propostas, glorificando o nome do Senhor Jesus. Também a minha Bíblia diz que esse homem chamado Jesus, segundo um homem de nome Jairo, principal da sinagoga, Jesus é aquele que tinha o poder de curar a sua filha. E quando Jairo vai até Jesus, ele chega em Jesus e diz: olha, a minha filha está enferma, à beira da morte, mas o Senhor, se o Senhor for comigo até a minha casa, eu creio que o Senhor pode sará-la. E quando eles estão no caminho, diz a Bíblia que algumas pessoas chegam até Jesus e dizem: olha, não perturbe mais o mestre, porque a filha dele já morreu. E aí quando ele falam isso, Jesus diz assim: olha, na minha concepção não morreu, na minha concepção a menina dorme. E aí quando as pessoas olham e escutam Jesus falando isso, diz a Bíblia que eles se riem, eles tiram sarro, eles ficam incomodados com aquilo. Jesus manda todo mundo sair, vai lá, toma a menina pela mão e manda ela levantar. E a Bíblia diz que para mostrar que ela estava viva, a pobre da menina que agora era morta, mas é viva, ela tem fome e eles dão para ela de comer. Entenda, Jesus, esse homem que nós estamos falando aqui nessa noite, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Diz a Bíblia que ele estava com Deus lá no princípio, e diz a Bíblia que ele estará com Deus lá no final. Diz a Bíblia que ele é eterno, e nós servimos a um Jesus que é vivo, não é um Jesus que morreu, aliás, não é um Jesus morto, é um Jesus que morreu, mas ressuscitou, e nós servimos a esse Jesus, porque ele é poderoso, ele é bondoso, ele é o príncipe da paz, ele é o rei da eternidade, e nós glorificamos o seu nome, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Nós olhamos para os discípulos, e os discípulos andando com Jesus estão em dúvida sobre quem ele é. Aí Jesus chega para os discípulos e dizem: quem as pessoas aí dizem que eu sou? E os discípulos respondem: Senhor, mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Alguns dizem que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento que voltou. Jesus então pergunta para eles: e vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo. E eu gosto de pregar, eu gosto de ler a Bíblia, e eu gosto de falar de um Jesus que cura,
de um Jesus que sara, de um Jesus que restaura. Eu gosto de falar sobre um Jesus que transforma, de um Jesus que ressuscitou morto. Esse Jesus, ele existiu, e existe, né? Ele existe, não é que ele existiu, ele existe. E é tão bom pregar a mensagem falando sobre tudo aquilo que Jesus pode fazer por nós. Isso acrescenta a tua vida? Amém. Amém? Fortalece a tua fé? Amém. Glória a Deus, a minha também. É tão bom falar desse Jesus que ressuscitou a Lázaro. É tão bom falar desse Jesus que encontrou aquela mulher lá no poço de Jacó. E Jesus fez uma promessa para ela, dizendo: olha, de dentro de você fluirão rios de águas vivas que jorrarão para a eternidade. É tão bom falar de um Jesus que curou um leproso. É tão bom falar de um Jesus que encontrou um homem que estava jazendo lá à beira de um poço, e que ninguém levava ele para ser curado, e esse mesmo Jesus vai até ele, toma ele pela mão e restaura a saúde dele, restaura a vida dele. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas mães, pais, tiveram toda a sua vida restaurada por esse Jesus. E é tão bom falar disso, irmão, é tão alegre, regozijo o nosso coração, quando a gente prega essas mensagens, quando a gente ouve essas mensagens, e isso acontece porque isso tudo é verdade. Mas nós estamos no mês da Páscoa, nós estamos passando o mês da Páscoa, que nós aqui adotamos como sendo o mês de março, e nos é proposto na igreja, nesse mês, pregar algo sobre a Páscoa. E aí você deve estar pensando, mas você está falando de todos os milagres de Jesus, de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus pode fazer, e aonde que fica a Páscoa? E eu vou entrar agora justamente onde fica a Páscoa. Segundo João Batista, respondendo à pergunta, quem é esse homem? João Batista, quando vê Jesus, ele olha e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui começa a nossa Páscoa. João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não sabe, essa foi a primeira revelação de quem era Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero falar um pouquinho para você sobre Páscoa. De onde saiu essa ideia? De onde saiu o Cordeiro? No Êxodo capítulo 12, versículo 17 ao 23, diz a Bíblia que Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse para eles: escolhei e tomai para vós um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, que é uma erva, uma planta que tem no deserto, e molhai ela no sangue derramado na bacia, e passai na verga da porta, na parte de cima, e ambas as ombreiras, na parte do lado. Porém, nenhum de vós saia da porta até amanhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e entenda isso como entrará para dentro da casa. Ele vai entrar dentro dessa casa, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Você lembra de Jesus quando fala isso? Você consegue lembrar de Jesus? Quando Jesus passa para dentro da sua casa, parece que o inimigo não tem mais poder sobre ela. Mas a história da Páscoa começa aqui em Êxodo, quando Deus manda Moisés reunir o povo e diz assim: olha, eu vou livrar vocês do Egito. Chegou o tempo que eu vou tirar vocês daí, vocês vão parar de ser escravos, e eu vou levar vocês para um outro lugar. Então a Páscoa significa a salvação, porque Deus salvou o seu povo de dentro do Egito. Libertação, porque Deus libertou o povo que estava escravizado dentro do Egito. E significa na sua essência, na sua raiz, passagem. Ou seja, sair de um lugar e ir para outro melhor. Passar por cima, né? Deixar algo para trás e ir para outro lugar. Então Páscoa é salvação, libertação e passagem. Quando nós estamos olhando para a Bíblia, e nós vemos Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20, nós não estamos mais vendo
o Jesus que sara, o Jesus que cura, o Jesus que faz maravilhas e o Jesus que faz milagres. Nós entramos nesse versículo olhando para o Jesus que seria crucificado pelos nossos pecados. Lá no Êxodo, Moisés falou que era para eles pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas da casa, comer toda a carne e não deixar nada para trás. Curiosamente, João, o Batista, chama Jesus de cordeiro. E aí, quando nós entramos em Lucas 22, Jesus está à mesa com os seus discípulos, tomando a última ceia, fazendo a última ceia antes da Páscoa. E Jesus, então, segundo o texto, Jesus fala assim, olha, tomando o cálice e havendo dado graças, vocês conhecem esse texto? Tomando o cálice e tendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. No versículo 19 ele diz, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. No 20 ele fala, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em João capítulo 19, versículo 14 diz, e era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, disse Jesus aos judeus, e disse aos judeus, Pilatos aos judeus, eis aqui o vosso rei. Poderia ser uma coincidência. A Páscoa dos hebreus, no livro de Êxodo, o pessoal se alimentou, passou o sangue na porta, partiu a carne do cordeiro, comeram, e no dia seguinte eles foram libertos, foram salvos e foram para um lugar melhor. Aqui Jesus, no dia da Páscoa, no dia que iniciava a Páscoa, reúne os seus discípulos, e ele fala que ele é quem? O cordeiro. Jesus chega e se coloca na posição de cordeiro, porque ele já havia dito aos discípulos, a minha carne será partida, e o meu sangue será derramado, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos foram embora, porque não podiam suportar aquela palavra. Deixa eu te dizer, é muito bom ouvir falar que Jesus nos salvou, que Jesus sarou as nossas feridas, mas vamos olhar para Jesus agora como o cordeiro. Jesus está à mesa com os seus discípulos, tomando a ceia, fazendo a sua Páscoa, e de repente, esse mesmo Jesus que fazia milagres, que fazia sinais, que fazia maravilhas, é visto em uma situação a qual nenhum de nós gostaria de estar. Então esse Jesus é preso, mas antes de ser preso, diz a Bíblia que ele se retira com os seus discípulos para orar. E ele leva mais perto de si Pedro, Tiago, João e diz, olha, fique aqui orando, eu vou um pouquinho mais à frente. E a Bíblia diz que ele foi a um tiro de pedra, que coisa de 10, 15 metros à frente. E naquele momento Jesus então se coloca a orar, porque diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, 22, capítulo 22, que quando Jesus está ali, ele é tomado de uma agonia tão grande, que ele começa a suar gotas de sangue, porque ele sabia o que ele haveria de enfrentar em poucos momentos, ele sabia o que viria sobre ele daqui a pouco. Então Jesus se coloca a orar, e em grande agonia, ele começa a orar, e ele começa então a suar gotas de sangue, e diz a Bíblia que quanto mais agonia tomava ele,
mais incessantemente ele orava, pedindo a Deus que afastasse dele aquele cálice. E Jesus orando, ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então daqui a pouco chegam as pessoas que prendem Jesus, e aí vocês sabem, né? Levam ele até a casa de Caifás, até a casa de Anás, e ele vai sendo julgado e ninguém acha crime nenhum nele, e ele vai até Pilatos. Pilatos olha e fala: olha, esse cara não fez nada, não tem nada de errado com ele, não existe crime que eu possa imputá-lo segundo a nossa lei, mas eu estou entregando ele nas mãos de vocês, façam o que vocês quiserem. Quem vocês querem que eu liberte? O rei dos judeus, ou vocês querem que eu liberte algum dos outros? E eles diziam: liberta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica o Cordeiro. Desde quando Jesus vem ao mundo, Jesus sabia exatamente o que ele ia passar. Sim ou não? Sim. Ele podia ter se livrado? Sim ou não? Sim. Mas em momento nenhum ele se livrou. E a Bíblia diz que ele falava: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E esse Jesus, que nós às vezes romantizamos, que nós pregamos, e é uma verdade tudo que eu disse antes, mas às vezes a gente esquece da segunda metade da história, e talvez da parte mais importante da história, que esse Jesus, na forma de Cordeiro de Deus, ele foi entregue e foi morto pelos nossos pecados. E aí eu vou até a Bíblia e acho em Isaías capítulo 53, versículos 7 até o 11. E lá está escrito que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermo, porque quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Deixa eu tentar traduzir para você um pouco. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. O castigo que traz a paz estava sobre ele. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Quando Jesus começa a sua saga no Getsêmani, eu começo a entender o que Jesus passou. Porque quando ele começa a orar e a se sentir agoniado, ele começa a sentir a culpa, o peso do pecado de todos nós que estamos aqui. Ele começa a sentir na sua carne a enfermidade de todas as pessoas, porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si toda a enfermidade. Não foi a de meia dúzia, foi toda a enfermidade. E a Bíblia diz que a situação era tão complicada, mas tão complicada, que ele orava tanto, que Deus colocou um anjo ao lado dele para fortalecê-lo, porque senão corria o risco de ele não suportar aquilo que estava acontecendo. E aí esse Jesus, agora, humilhado, oprimido, angustiado, indo para uma cruz que não era dele, indo para uma cruz que deveria ser nossa, aonde nós deveríamos passar, carregando as nossas dores, carregando os nossos pecados, carregando as nossas culpas, carregando as nossas dores, as nossas incertezas. Tudo isso estava sobre ele, sobre um único homem que carregava tudo isso. E esse homem, que não devia nada para nenhum de nós, vai parar na cruz do Calvário e ser crucificado entre ladrões. E aí você pergunta, mas de onde Jesus conseguia fazer tudo isso? Por que ele fez tudo isso? O porquê você já sabe. Mas eu quero te convidar a uma outra reflexão. Você já ficou desanimado na sua vida?
Você já ficou triste na sua vida? E por que você está aqui hoje? Por que você conseguiu chegar hoje aqui? Porque ele disse que o fardo dele é leve. E porque ele já carregou sobre ele todas as nossas transgressões. Se Jesus não tivesse levado, no primeiro desânimo você ia tombar, ia dizer não quero mais saber. Se Jesus não carrega sobre ele as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado, a gente ia definhar em culpa, a gente ia definhar, a gente ia se martirizar, a gente ia entrar numa depressão tão profunda, no sentido culpados pelas coisas, pelos pecados que a gente comete, que a gente não teria razão nenhuma para estar aqui hoje. E nós só temos a razão de estar aqui hoje, porque o Cordeiro que foi morto, nos salvou, nos libertou, e nos prometeu algo melhor, para o nosso futuro. E olha só, Isaías capítulo 53, versículo 10, diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias. Jesus está na cruz, a sua alma está posta por expiação do pecado. Então o Cordeiro de Deus está sacrificado na cruz, a sua alma está colocada ali para expiar o pecado, ou seja, para remover o pecado da humanidade. E aí o profeta Isaías diz assim, que ele verá a sua posteridade. O que foi que Jesus viu lá na cruz? Porque o profeta Isaías diz que ele viu o que haveria de vir, que quando a sua alma estava lá na cruz, ele viu o que haveria de vir depois. O que foi que Jesus viu? O que foi que ele enxergou? No versículo 11 diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Eu não sou de fazer isso, de ficar olhando para o lado, mas se você olhar para o lado agora, não precisa falar nada, mas se você olhar para o lado, você vai ver o fruto desse trabalho sentado do seu lado. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai ver o fruto desse trabalho sentado aí do seu lado. Quando Jesus expia na cruz do Calvário, ele olha anos e anos à frente. Ele enxerga eu aqui, ele enxerga você sentado aí onde você está. Ele enxerga cada um de nós e ele olha para cima e responde ao Pai. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Você acha que Jesus estava falando aquilo só para quem estava ali? A palavra dele vem até os dias de hoje. Ele na cruz do Calvário, olhando para nós e dizendo, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. É por isso, irmão, que você não se consome. É por isso que quando você peca e você confessa o seu pecado e coloca diante dele falando, Jesus, me perdoa porque eu pequei. Você sente um alento na sua alma, você não sente culpa. Você não sente o peso, você não sente a cobrança chegando sobre você, porque Jesus não te cobra, o diabo pode ficar te falando, pode ficar te acusando, mas Jesus não faz isso. E quando nós confessamos a Ele, Ele perdoa os nossos pecados, Ele não nos mata. E isso acontece porque o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, é o sangue do Cordeiro, que agora não é mais passado lá na porta da nossa casa, mas é passado dentro do nosso coração. Porque quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo, Senhor, eu participo do Teu sangue. Quando você vem aqui e senta e participa do cálice,
Você está fazendo exatamente o mesmo ato que foi feito lá no Êxodo, só que em vez de você estar passando lá nos umbrais da porta da tua casa, lá no batente da porta, você está passando aquilo dentro do teu coração, e você está dizendo: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, e eu quero a minha passagem. Então Jesus olha e vê o fruto do seu trabalho, Jesus olha e vê a sua posteridade, e Ele não vê só a gente aqui, Ele não viu a gente só aqui. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no livro do Apocalipse, a gente vai ver que João, o discípulo amado, está na ilha de Patmos, e ele tem uma revelação da parte de Deus, e ele repete por várias e várias vezes: eu olhei, e eu vi um trono, e do lado do trono eu vi um outro trono, e um que estava sentado semelhante ao... Quem acertar ganha uma bala. Ao Cordeiro. João olha na visão que Deus deu para ele e fala: eu vi um grande trono, e do lado desse grande trono eu vi um outro trono, e nesse trono estava sentado um que era semelhante ao Cordeiro. E ele diz que aquele Cordeiro tinha nas suas mãos um livro. Tinha nas suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, que ninguém podia abrir, a não ser ele. E esse livro é chamado de livro da vida, onde está escrito o nome de quem? Seu nome está lá? Seu nome está lá? João viu o que Jesus viu na cruz do Calvário, o fruto do seu trabalho, depois da passagem. Jesus veio para nos libertar, para nos salvar e para nos libertar. Quando você conheceu Jesus, você encontrou Jesus, a primeira coisa que Jesus fez na sua vida foi transformar você. Depois que Ele te transformou, Ele te deu a salvação. Depois que Ele te deu a salvação, Ele te deu libertação. Se você ainda não é liberto de alguma coisa, saiba que Jesus pode te libertar. E a terceira coisa que Jesus nos dá é a passagem. A Páscoa. Páscoa é a passagem. Passar por cima. No contexto do Êxodo, a Bíblia diz que o Senhor entrou à casa, mas o destruidor passou por cima e foi até o campo dos egípcios e matou todos os primogênitos. Mas aqueles que estavam com sangue nas portas foram salvos. E depois de ser salvos, eles foram para onde? Em direção à terra prometida. Jesus fez uma promessa para nós, não fez? Qual foi a promessa? Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, e depois eu vou fazer o quê? Voltar para buscar vocês. Não foi isso que ele falou? Foi. E eu preciso te dizer algo. Eu sei que às vezes a gente esquece disso. Eu esqueço disso. Porque a gente vive no mundo. E no mundo tereis aflições. E a gente passa situações, circunstâncias, que às vezes nos fazem questionar. Será que Jesus está me enxergando? Será que Jesus sabe disso? Será que Jesus está vendo o que eu estou passando? Será que Jesus está vendo o tamanho da minha luta? Será que Jesus está olhando para o meu marido? Será que Jesus está olhando para o meu trabalho? Será que Jesus está olhando lá para a minha conta bancária? Será que Jesus está olhando para a minha igreja? Será que Jesus está olhando para o meu filho? Será que Jesus se importa comigo? Por que eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade,
E parece que Jesus não se importa. Parece que Jesus não quer resolver. Não quer vir e resolver o que eu preciso que Ele resolva. E a gente fica nessa dúvida, ou fica se amarrando nessas coisas, e parece que isso não tem fim. E essas indagações não têm fim. Onde está Jesus quando eu mais preciso dEle? Onde está Jesus quando eu oro e Ele não me responde? E aí eu te digo, quando Jesus estava lá no Getsemane, Jesus também sofreu ou não sofreu? Foi fácil ou foi difícil? E Ele ficou firme ou não ficou? E o que Ele fez para ficar firme? Ele foi orar. E a Bíblia diz que Deus o fortaleceu para que Ele pudesse suportar. Deixa eu te dizer, nós servimos a um Senhor, a um Jesus, que em tudo foi provado. Nós servimos a um Jesus que também experimentou a dor. Diz a Bíblia que Ele era um homem de dores, um homem experimentado no trabalho. E às vezes nós temos a compreensão, ou temos uma ideia fantasiosa de que Jesus veio, fez um monte de milagre, passou por um monte de coisas, menos provação, menos sofrimento. Quando na verdade, Ele foi muito mais provado do que todos nós fomos. Porque a gente só carrega o nosso fardo. E Ele carregou o fardo de todos nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi aquele que carregou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero encerrar essa mensagem. Em pouquíssimos minutos. Para você não ficar muito tempo em pé. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 5 ao 7, ele diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu realmente não sei por que você veio à igreja hoje. E eu não sei por que é que você tem vindo à igreja nesses últimos meses, nesses últimos anos da sua vida. Realmente não sei por que você veio, o que é que você vem buscar. Talvez você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para te dar. Talvez você veio buscar uma solução, Jesus tem solução. Talvez você veio buscar um milagre, Jesus tem milagre. Ele faz tudo isso. Mas existe algo que nós precisamos entender. A Bíblia diz que a nós foi dado viver com Ele, bem como padecer por Ele. E que se nós participarmos do seu sofrimento, nós participaremos também da sua glória. Por isso que quando a gente toma ceia, a gente está fazendo uma aliança, e nós estamos nos tornando um com Cristo. E nos tornar um com Cristo não nos livra de passar as dificuldades que nós precisamos passar. A última ou penúltima mensagem que eu preguei aqui, eu falei sobre prova. Que Jesus nos prova, e existe uma razão pela qual Ele faz isso. Porque Ele quer nos limpar, porque Ele quer nos fortalecer, e porque Ele quer nos usar. Então, quando nós participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, nós estamos dizendo que nós também queremos participar com Ele da sua morte. E participar da morte de Jesus não é a gente ser crucificado, né? Óbvio.
Mas participar da morte de Jesus é participar da sua Páscoa. É participar de todo esse sofrimento que ele teve. É isso, irmão? É isso. Mas não na mesma medida. Porque a medida maior ele já levou. Tem dias que a gente fica triste, não fica? E a gente acha que está errado. Meu Deus, como eu me culpo. Tem dias que a coisa não vai bem, não vai do jeito que eu quero. E a primeira coisa que eu penso, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Que pecado que eu cometi que eu não vi? Meu Deus, me perdoa. E eu estou pedindo perdão por pecado que eu nem cometi. Que eu nem sei se eu cometi, nem sei se eu fiz. E de uns 30 dias para cá, desde a última vigília, Deus tem falado ao meu coração. Tem coisas aí dentro que não me agradam. E eu vou moer o seu coração. O pastor Fernando foi testemunho ocular do meu evento na convenção. E nós estávamos ouvindo uma mensagem lá. E naquela mensagem, o pastor que estava pregando disse uma palavra. E uma palavra que ele falou lá no púlpito me arrebentou lá no banco. E Deus falou comigo: eu vou moer você. E eu comecei a pensar, em alguns momentos eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é possível, eu estou orando, eu jejuo, eu tento fazer as coisas certas, quando não faço, eu tento consertar, eu vou lá, corrijo. Mas acontece que, quanto mais perto a gente vai chegando de Jesus, mais a gente vai tendo que experimentar a natureza dele. E por que isso? Porque existe um tratar de Deus dentro do nosso coração. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por tudo aquilo que ele padeceu, está lá em Hebreus. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que, diferente dos outros, sofreu aquilo que nós sofremos. E por isso ele se compadece de nós. E aí, quando você se coloca na presença de Deus e diz: eis-me aqui, Jesus olha e fala assim: você está à disposição? Você fala: sim, Jesus, eis-me aqui. Me usa, eu quero ser um instrumento, Senhor, nas suas mãos. Aí Jesus olha e fala assim: mas você está querendo ser rei antes de ser cordeiro. Você precisa passar primeiro pela fase da Páscoa. Primeiro a gente precisa crucificar essa carne aí, porque ela está muito corajosa. Você não está pronto para entender o que acontece ao seu redor, mas eu vou te ensinar. E Jesus nos ensina através dos sofrimentos que a gente passa. Você pode pensar assim: não, mas você não tem cara de quem tem sofrimento. É porque você não está vendo dentro do meu coração. Você olha às vezes para o irmão que está do seu lado, você fala, pelo sorriso está tudo bem. Mas às vezes dentro do coração dele, Deus está pegando o coração dele com a mão e está fazendo assim, está esmagando. Porque Ele quer que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. E a gente fala: você quer ser igual a Jesus, irmão? Amém, eu quero. Você quer orar pelos enfermos, eles serem curados? Eu quero. Você quer orar pelas pessoas, elas serem abençoadas? Eu quero. Você quer sofrer igual Jesus sofreu para ter isso? Não quero. Muito obrigado. Até aqui só estava bom. Mas nós temos que entender que, quando nós fazemos a vontade de Deus, existe um trabalhar do Senhor na nossa vida. Jesus sofreu porque Ele fez a vontade dele ou a vontade do Pai?
Ele falou: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quando ele orou e falou: afasta de mim esse cálice, Deus podia ter afastado? Podia, mas ele falou o quê? Faz a tua vontade. E às vezes a gente fala para Deus: faça a tua vontade na minha vida, e parece que tudo começa a desandar, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele não são os nossos, mas são mais altos do que os nossos. E a Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu quero concluir isso que eu estou falando tudo, dizendo o seguinte: se você se colocar para fazer a vontade de Deus, Deus vai começar a fazer uma obra tão grande na sua vida. Deus não vai te dar um carro novo, Deus não vai te dar uma casa nova, Deus não vai aumentar o seu salário, não vai ser isso que vai acontecer na sua vida. Não que Ele não vai fazer, não que Ele não pode fazer, não estou dizendo que isso nunca vai acontecer, não é isso. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você falar: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, a primeira coisa que vai acontecer é que Deus vai pegar o teu coração e vai moer ele. Vai moer o seu coração, para que você não faça mais a sua vontade, mas faça a vontade dele. Como as coisas perdem o sentido quando a gente se coloca na presença de Deus. Como as coisas do mundo passam a ser triviais. Não que isso não te deixe triste, não que isso não te incomode. Isso incomoda, deixa triste, deixa a gente receoso, ressentido, perplexo, deixa a gente chateado, deixa a gente moribundo. Mas a gente começa a olhar para as coisas e falar: isso aqui nunca teve valor, isso aqui nunca teve sentido, isso aqui tem valor. Hoje a maior alegria que eu tenho na minha vida, hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, é chegar na minha casa, ver a minha esposa e os meus filhos, e falar: isso aqui é a herança de Deus, isso aqui não tem dinheiro no mundo que vai comprar. É deitar na cama e dormir, e falar: isso aqui não tem dinheiro que pode comprar. O nosso Cordeiro morreu na cruz, para que a gente fosse tratado de dentro para fora. E se você quer passar por esse tratamento, eu te convido a fechar os seus olhos para nós orarmos. Se você sentir de levantar a mão, de pôr a mão no coração, se você quer ser liberto de algo, se você quer experimentar Deus, a vontade de Deus na sua vida, sai desse raso, porque eu não sei se você sabe, mas depois que Jesus morreu, Ele ressuscitou, e Ele foi morar no céu, e a minha Bíblia diz que lá no céu não tem lágrima, lá no céu não tem pranto, não tem dor, lá no céu não tem sofrimento, não tem preocupação. Eu não sei se você sabe, mas se você estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e passar por qualquer situação, vai ter um dia que você vai poder ir morar no céu com Ele. Ele vai vir nos buscar, e eu quero estar junto nesse dia, e eu quero te ver lá nesse dia também. Hoje é dia de levar o Cordeiro até a cruz. Quem é o Cordeiro hoje, irmão? É você. Se leve até a cruz do Calvário hoje e se coloque na presença de Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Faz em mim aquilo que o Senhor precisa fazer, não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu quero. E se for desconfortável, eu sei que o Senhor vai me fortalecer, mas eu quero vencer. Eu quero sair do estado que eu estou, eu quero sair desse raso. Eu quero sair dessa vida de culto aos domingos. Eu quero sair dessa vida de vir aqui
para me sentir bem, para fazer de conta que está tudo certo na minha vida, que Deus não vai pesar a mão em mim porque eu vim para a igreja. Eu quero que você saia desse raso, de ser apenas um cristão de carteirinha, irmão, e comece a ser um cristão de coração. Um coração moído, um coração rasgado na presença de Deus.